E aí, galera, tá começando mais um episódio da Urbcast. E hoje, essa semana, no caso, né? Nada mais, nada menos que sobre mulheres empreendedoras. Hoje eu estou sozinho, como você pode ver, a Ju me abandonou. Hoje ela está de férias e agora sou eu que estou aqui de frente. E hoje a gente vai conversar com uma pessoa muito maneira, muito legal, uma mulher empreendedora, tipo, cara, só lojão. E hoje a gente tá com quem? Com Nandara. E aí, Nanda? Tudo bem? Tá nervosa, né? Paguei, mas Porque- acostumada longe das câmeras. Ah, mas antes disso, antes de começar, siga a gente no nosso Instagram, urb.cast, nosso TikTok e no nosso YouTube, que a gente tá sempre lançando uns cortes bem bacanas pra você ficar bem ligado lá, tá bom? E vamos lá. Vamos. Primeiro, quem é a Nandara? Existe quantas Nandara? Porque Várias personalidades. Várias personalidades? personalidades. Porque essa semana a gente tava falando que todo mundo tinha vários tipos de Caróis, vários tipos de Mari. Agora, quer saber quantas Nandaras existe no mundo? Então, existem, na verdade, Nandaras que nem são nomeadas como Nandaras, né? Tem a Nandara, tem a Maiara, tem a Nayara, tem um monte que a gente apelida. Tem Mas- a Nanda, que a gente corta o nome no meio também pra ficar mais fácil. Ah, é. Mas a gente tá falando, essa semana a gente tá falando sobre mulheres empreendedoras. Como começou esse modo de empreender? Você sempre teve esse feeling de empreender? Como é que é essa vida de empreender? Cara, não de empreender, na verdade, né? Eu sempre, desde que na verdade, eu sempre gostei de trabalhar. Começa por aí, essa minha parte profissional. E no meu terceiro emprego ali em diante, eu sempre acabei assumindo algumas posições de liderança muito rápida. Por conta enfim, dedicação, esforço. E quando surgiu a primeira oportunidade de eu empreender, eu tinha largado o emprego que eu tava ficando surtadíssimo. É de praxe, né? Tipo assim, a pessoa normalmente, quando ela não larga, ela sai do emprego, ela, tipo, ela abre um negócio, tenta abrir um negócio, né? Porque pela necessidade em si. Tipo, você saiu ali da CLT, você largou a carteira, e você vai fazer o quê? Tipo, emprego não é tão fácil quanto se parece de arrumar. Uhum. Eu tinha acabado de sair de um lugar onde eu tava muito desgastada psicologicamente, então na minha cabeça a primeira coisa, vou... E na verdade não é nem a ideia de empreender, né? No início, era a ideia de assim, eu preciso ganhar dinheiro, eu preciso fazer dinheiro, que eu preciso pagar minha faculdade. Era a primeira coisa que eu pensava. E eu comecei vendendo roupa, né? Eu comprava roupa em atacado e vendia mesmo, marketplace, aleatoriamente. Até que surgiu a primeira oportunidade, que já é um empreender, né? E aí surgiu a primeira oportunidade de eu abrir a primeira loja nessa área. Foi, assim, uma puta experiência que deu errado. Mas, tipo assim, é porque normalmente a gente sempre tenta ir pelo meio da comida, né? Acho que é Aham. o normal, automático da pessoa, tipo assim, vou empreender, eu vou abrir algo de comida, vou abrir algo que me dê valor rápido, que trabalhe, assim, razoavelmente menos, né? Porque quem abre loja de comida abre, tipo, quinta, sábado, ou domingo, quinta, domingo. Mas aí Você, é onde é a ilusão, não se trabalha menos, você trabalha muito muito mais. mais. Mas assim, acaba que trabalhando menos de dias, né? Sim. Loja de roupa, basicamente, você tem que conquistar o cliente, tem que correr atrás do cliente, tem que Sim. saber o que o cliente quer. Como foi isso? Como que é esse... Eu já estava habituada nessa área, porque eu já havia trabalhado no administrativo de uma confecção de roupa. Então, eu meio que já era uma área que para mim era familiar. Então, eu falei, por que não? E aí, comecei a comprar, revender. Quando apareceu a oportunidade de eu abrir a primeira loja, eu não vendia para o consumidor final. Na verdade, eu revendia para outras mulheres que compravam em atacado para que elas vendessem. Então, tipo, Né? meio que você abriu uma empresa pra pessoa revender, né? Exatamente. Tipo terceirizou Exatamente. o trabalho de vendas, né? Exatamente. E aquela ali foi a minha primeira experiência com o meu próprio negócio, né? Eu brinquei no início, né, que deu errado, mas na verdade, pra mim, esse dar errado foi o que tem feito eu dar muito certo hoje. É tipo um estalo na mente. Tipo assim, caraca, eu Exatamente. consigo fazer mais do que isso. Tipo, Exatamente. eu consigo ser melhor do que isso, eu consigo crescer mais. Basicamente isso, né? Porque assim, erros que eu cometi dentro daquela minha primeira gestão, hoje eu tento não fazê-los de novo. Cometo erros diferentes, mas eu acho que é isso. É esse não ter medo, sabe, de ir. Porque eu vejo esse como um dos maiores desafios de empreender.
em regra, em geral, tanto para homem quanto para mulher, o medo do novo, o medo de dar errado. Mas pra gente, mulher, ele é um pouquinho maior. Porque existe esse preconceito social. É um espaço ainda que, por mais que a cada dia que passe mais mulheres estejam empreendendo, assumindo posições de poder, ainda não é tanto quanto vocês. Não é tanto quanto os homens. Esse ponto que eu ia chegar, tipo assim, o mundo empresarial é um mundo machista, né? Sim. É assim por si só. Como se sente, tipo assim, nesse meio, assim? Porque eu creio não, tenho certeza que existe muito mais dificuldade pra mulher do que pro homem. O homem vai chegar ali, vai fazer, vai conversar, vai desenrolar fácil. Agora, pra mulher é tudo mais fácil, tudo mais difícil, né? Tipo, porque chega um ponto que a própria pessoa que tá lá do outro lado, tipo, negociando contigo, acha que você não é capaz de fazer isso, né? Basicamente, né? E assim, o meu trabalho, ele é um trabalho de negociação, né? Eu tenho uma franquia da Eurocolchões e a venda de colchão, ela é uma venda negociada. E colchão não é fácil. Colchão é uma coisa que você tem que deitar, chegar em casa, tipo, dormir e descansar. E, tipo, não é fácil vender. Então assim, essa minha credibilidade, eu preciso afirmar ela diariamente no meu trabalho. Porque eu trabalho negociando um produto. Eu negocio o preço, eu negocio a forma de pagamento. Que é um nicho ali muito mais masculino, se a gente for parar pra pensar assim. Sim. Até na loja de vendedores são muito masculinos, né? Exatamente. Na Eurocolchões, não. Na Eurocolchões você vai ver muito mais mulheres nas lojas do que homens. Vai ser bacana. É diferenciado? Sim. É diferenciado. E assim, a gente tava falando sobre a questão dessas dificuldades, né? Existe esse preconceito social, né? Porque a gente vê ali desde sempre mulheres tendo negócios, né? Desde criança, um exemplo. Uhum. Mas a gente não vê essas mulheres como empreendedoras. A gente vê a tiazinha que vende o saco, né? Na casa da nossa infância. A tia que vende o sacolé na casa do lado. Salgadinho. A tia do salgadinho. A tia do não sei o quê. Essas eram as visões das mulheres empreendedoras que nem elas mesmas se veem assim, não se veem. Mas os homens não. Os homens, ele era o dono do mercado. O dono do açougue. Dono do posto. Esses status maiores, sabe? Sim. Então, assim, acho que essa questão social é o que ela faz assim, mas será que eu consigo? Será que eu posso me encaixar nessa posição de poder? Né? Será que, assim, eu como mulher aqui, como é que eu vou liderar uma equipe que tenham homens? Como é que esses homens vão me ver no poder? Como é que... A sociedade em si já te desacredita muito. Então, assim, meio que te impõe, né? Tipo assim, não, você não é capaz de fazer isso. Sendo que você é capaz, só que você fica com medo de não ser capaz, porque as pessoas ficam falando, Sim, porque a mulher em si, ela tem muito mais obrigações, se você for parar pra ver. A mulher que ela empreende, ela empreende, ela tem que cuidar da casa, ela cuida do marido, ela cuida do filho, ela cuida do cachorro, que é o meu caso. Então, assim, ela tem N coisas e ela precisa gerir o tempo. No caso, ela tem muito mais funções, além de empreender, não em regra geral, mas do que o homem em si. Né? O homem, ele não tem tanta dessas preocupações, a sua grande maioria. É meio que a sociedade impõe, né? Tipo assim, quando você... É tipo casamento, né? Quando você vai casar, automaticamente as pessoas já pensam, vai ser dona de casa, tipo... O mundo machista já fala isso, né? Tipo assim, não, ela vai ser dona de casa, ela não precisa trabalhar, ela vai ficar em casa. Tipo, exatamente. É basicamente isso, né? E a dificuldade é enorme. Tipo, até com coisas básicas, né? Tipo, será que você pode dar um exemplo pra gente de coisas básicas do dia a dia? Como assim? Tipo, dificuldade de se relacionar com o público homem, tipo, no meio empresarial, basicamente. Cara, a primeira o cara sempre acha que ele sabe mais do que você. Assim, às vezes eu passo por algumas situações, eu escuto algumas coisas, eu olho bem pra cara da pessoa e falo... Tipo, você tá me enganando, E assim, é diário, né? É diário. Muita terapia, né? Acho que o foco, acho que como é que eu driblo, como é que eu dou conta de tudo? Fazendo terapia. Sempre terapia. Ela ouve tudo, né? Mas assim, brincadeiras à parte, não só com pessoas ali do mesmo nicho, mas os próprios clientes mesmo. Né? Eu já passei situações dentro de loja onde tinha um homem junto, um vendedor. E normalmente eram pessoas que estavam hierarquicamente ali falando numa outra posição. A minha era um pouco maior e mesmo assim tinha situações com um cliente onde ele literalmente ignorava a minha existência
A pra voz do homem focar. prevalecia, né? Exatamente. Aí a gente volta mais uma vez pra essa questão mais social. Mas assim, eu acho que a forma de você... A forma de você passar por isso, de você é diário. Todos os dias eu me deparo com uma situação diferente. E não dá pra fazer com que ela me deixe parar ou ela me faça desacreditar. Então, assim, o caminho que eu encontrei eu sei que eu sou foda. Eu sei que eu posso fazer tanto quanto ou mais do que qualquer cara. Então, assim, é uma afirmativa que eu faço diariamente pra mim, sabe? Pô, é foda. Eu sei que sou foda. Eu posso, eu consigo, eu faço. E assim, isso pra mim sempre foi muito difícil de fazer, de afirmar, não, isso aqui eu sei fazer, isso aqui eu sou boa. Eu tinha muita dificuldade em assumir alguma coisa quando eu era boa fazendo. Terapia? A terapia tá em dia. Você pode ver que a terapia tá bastante em dia. Terapia. E assim, hoje eu consigo falar isso. Não, eu sei o que eu faço. E assim, eu tenho... é tudo lindo, eu sei de tudo no meu... Não, mas eu aprendo todos os dias. Com homens, com mulheres, com os meus erros. E assim, eu tô sempre ali escolhendo não parar. Independente do problema pessoal, porque... né, pessoal, profissional, não adianta. Eu não acredito muito nisso de 2 mundos se separa, um separa o outro. Acaba que acho que no nosso dia a dia, acaba que um afeta o outro. Sim. Ainda mais se for questões próximas. Tipo assim, se a pessoa souber tudo da sua vida, acho que, sem querer, ela se inclui no seu mundo empresarial, no caso. Sim. Assim, né? No modo empresarial e no modo privado também. Acho que, sem querer, você vai dar um palpite, dar uma briga, algo do tipo. Acho que é automático. Sim. A gente pode conseguir separar, tá? A gente até tenta separar, mas chega uma hora que, por exemplo, a gente mesmo fica quieto no nosso mundo porque a gente brigou lá fora, tipo, com pai, mãe, namorado, algo do tipo, e chega lá no trabalho e a gente fica, tipo assim, meio que aéreo. Mas a gente não quer que afete, mas automaticamente afeta o nosso desempenho. Não tem como, porque você é uma pessoa só. Você não consegue se dividir em 2. Então não tem como você dividir. Óbvio, você vai definir prioridades. Eu escutei uma vez de uma pessoa muito importante que passou na minha vida profissional. E aí ela disse assim, eu tava passando por um problema gigantesco na época. E aí comecei a deixar o trabalho mais pra lá e não sei o que. Ela virou pra mim e falou bem assim, tá ruim com o trabalho? Sem ele fica muito pior. Porque sem o trabalho você fica sem dinheiro. Então, assim, não é que eu abandonei o problema que eu tava passando, mas eu entendi que ali naquele momento eu precisava dar foco a alguma coisa. Eu até entrava no foco. Quando falou de dinheiro, eu falei assim, opa, calma aí, deixa minha vida voltar aqui. Eu preciso de dinheiro pra comer, pra viver, pra andar, pra viajar, pra fazer tudo. Mas é real, acho que é real isso. Tipo, a gente tenta separar muito, mas acaba que a gente é afetado de alguma forma, sabe? Sim. A gente... Eu tenho um problema muito sério que, tipo, eu gosto de separar as coisas. Acho que minha vida, tipo, é muito... Sou a melhor separando, sabe? Mas chega uma hora da minha vida que, tipo, teve esses dias que eu briguei com a minha mãe, eu falei assim... Aí vim pro trabalho, eu fiquei meio pensativo, eu falei, caraca... Aí a pessoa, o que você tem? Não, eu briguei com minha mãe. Aí, mas, pô, como assim e tal? Tipo, é automático, sai, sabe? Mas é complicado demais, cara. A terapia, né? Acho que é essa terapia, né? Mas a solução. Mas vem cá, você tem uma loja hoje, né? Tem uma loja no Nova América, da Euro Colchões. Fazendo merchan já, olha só. Lógico. Chamando cliente. Mas tipo, hoje em dia a sua equipe é feminina? Hoje em dia, toda a minha equipe é feminina. Mas foi por escolha ou foi por, tipo assim, você tentou? Então, antes de trabalhar na Euro, na verdade, minto. Eu tenho a experiência de colchão na Euro, mas antes de eu abrir esse meu negócio, eu já trabalhei também dentro dessa mesma área. Era numa fábrica de cama, cabeceira, no mesmo nicho. E eu só trabalhava com homem, porque era fábrica. Então, assim, eu era parte do administrativo, né? Eu cheguei a gerenciar a fábrica durante um tempo. Ou seja, tá no seu sangue gerenciar algo. Cara, eu acho que sim. Acho que é no seu sangue liderar, né? Eu acho que sim. Sempre foram posições onde eu conseguia alcançar. E assim, eu trabalhava com homem. Eu me dava muito bem trabalhando com homem, né? Inclusive, lá foi onde eu comecei a aprender a ter mais postura, saber como falar e não sei o quê. Por quê? Porque se você não se impõe falando com o cara, ele não te respeita. Ponto.
não te respeita, independente ali do teu nível hierárquico com ele. E aí, teve isso, trabalhei com homem, bananana. E quando eu fui pro colchão, eu entrei numa loja onde só tinham mulheres. Pra mim, tudo bem, problema algum. E eu tive algumas experiências, sim, trabalhando com homens, que não foram tão legais dentro desse meu nicho. Mas minhas experiências. Assim como eu também trabalhei com pessoas que... homens que me deram aula, sabe? Me ensinaram muita coisa. Mas assim, por incrível que pareça, não é porque eu escolhi contratar só mulheres, não é. Mas, cara, aconteceu. E assim, é incrível. É muito bom. E assim, ali eu lido com realidade. Eu lido com mães, eu lido com ciclos de oscilações de hormônios o tempo todo. Então, assim, às vezes as pessoas falam, né? Ai, não, mulher junta vai dar choque, não sei o que lá, de competição, nananã. Eu já não... Eu acredito que isso existe, mas eu não concordo muito com isso. Acho que é outro choque que a sociedade impõe. Tipo assim, muita mulher junto dá... Eu acho que não, acho que, tipo assim, meu ponto de vista, né? Que eu cresci e vivi no meio de mulheres. Não é a mesma coisa, realmente não é a mesma coisa, tipo, de ser mulher, mas, tipo, eu convivi... Cara, eu acho que acaba aprendendo uma com as outras, né? Sim, mas existe mesmo. Desde sempre existe essa competitividade feminina. Seja no trabalho, seja em relacionamento, sempre existiu, né? A própria sociedade vai te cutucando naquilo ali. E eu nunca vi dessa forma. Eu nunca tive essa visão. Então, assim, trabalhar só com mulher pra mim hoje, eu considero incrível. Além de poder dar oportunidade, porque a gente sabe que as oportunidades maiores são pros homens, cara, funciona muito bem. Não que não vai entrar um homem na minha equipe. Não é o problema, não é isso. Não é problema, mas tipo assim, se você puder escolher... Eu opto por trabalhar com mulheres. Eu acho que esses papéis onde são a área de colchão era uma área muito machista. Ainda é. Acho que qualquer área hoje em dia é uma área muito machista, mas né? pelo fato de ser uma atuação com muita negociação... Vamos lá, pensa numa outra área que tenha muita negociação. Carro. Raramente você vê mulher. Raramente, tipo, é muito raro. Por quê? Muito Porque raro. tem mais essa imponência do homem. O cara que é negociador. O cara que sabe fazer, ele que sabe se portar, ele que sabe como vai negociar ali contigo, como é que ele vai te ganhar. E não. E não é assim. Não é. Então, assim, eu gosto muito e priorizo sim, né? Dar oportunidades para trabalhar com mulheres, mas não teria problema algum de trabalhar com homem também. Que fique bem claro, mas eu prefiro. Eu acho que funciona muito bem. Você abrir essa vaga, abrir essa questão para que a mulher ela possa se colocar num mercado onde ainda é muito dominado por homens, e ela assumir um puta papel ali, ela se desenvolver muito bem. Eu, além de ter me colocado nessa situação, eu consigo hoje ensinar outras mulheres, minha equipe, no caso, de que, assim, você também pode. Você pode ser tão boa quanto ou mais. Tipo assim, se eu cheguei aqui, você também pode. Tranquilamente. Isso que eu ia falar, você aplica essas questões sociais na sua empresa, desenvolvimento, essas falas, pode dizer assim, a menina que chegou lá, a mulher que chegou lá, tipo assim, ela chegou como vendedora. Mas você aplica esse desenvolvimento para ela ser gerente, para ela ser dona de loja, para ela ser... Cara, a Eurocolchões em si, ela tem um plano, né? Um T&D ali, uma central de treinamento que é geral para a rede. Muito boa, né? A Eurocolchões, na verdade, 80% dela é de mulher. Não, pra você ver, a Eurocolchões, gente, pra quem não conhece, é uma franquia, né? Não, na verdade, a Eurocolchões é uma marca, né? Gigante aí dentro do ramo. E ela tem diversas lojas espalhadas em 4 estados, né? Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais e Espírito Santo. E algumas dessas lojas são franquias, outras lojas são próprias. Mas, assim, a linha de pensamento da Euro, ela é uma só. Então, assim, a própria Eurocolchões, ela induz você o tempo inteiro a pensar maior, sabe? Você não nasce vendedor dentro da empresa e morre vendedor. Ela tem um plano de carreira. Então, assim, a empresa em si te motiva muito a isso. E cabe, por exemplo, antes de ter uma franquia da Euro, eu fui gerente de uma loja da Eurocolchões.
E a gente é ensinado o tempo inteiro a isso, a despertar na nossa equipe esse espírito de liderança, né? Essa coisa de vamos além. Abrir uma franquia da Euro, ter uma franquia da Euro, não estava nos meus planos. Como foi isso? Tipo assim, Não tava. pô, você saiu de gerência, olha só. Você gerenciava uma loja, do nada deu um estalo de falar assim, vou virar dona de uma loja? Não. Apareceu uma oportunidade e eu lembro que eu liguei para 6 pessoas. Aonde uma decisão que deveria ser minha, eu liguei para 6 pessoas. Porque eu queria saber a opinião de cada uma delas. Eu imagino você ligando para 6 pessoas, anotando assim, sim, não, sim, não. Foi quase isso. E eu me vi, assim, uma oportunidade gigantesca. E eu tinha um prazo ali pra decidir, né? Pra dar o sim ou não. E eu pensei mesmo depois das 6 ligações, eu falei assim, cara, isso não é pra mim. Né? Eu não vou conseguir. Foi o meu primeiro pensamento. Acho que é o pensamento do mundo, né? Eu não vou... independente. Eu não vou conseguir. É muito pra mim. Não era uma coisa que tava ali planejando, querendo. Não era. E aí eu falei, fodeu. Fodeu, não sabe? Como é que eu vou dizer? Como é que eu vou negar? Mas... E era uma oportunidade muito boa, né? E aí... Eu tive uma conversa com uma pessoa específica. E aí ele falou assim pra mim, cara... É a sua chance. Se der errado, você tentou. Aquele famoso lema, né? Tá com medo, vai com medo mesmo. Aí, sabe? Eu falei, ai. Aí sentei, tive uma reunião e tudo mais. Falei, não, é isso que eu quero. Porque assim, se eu faço tão bem feito o meu trabalho... E eu tava indo pro mesmo nicho. Então, assim, tinha-se essa facilidade ainda. Porque às vezes a maioria das pessoas, elas saem de um nicho pra empreender num completamente diferente. Que é completamente inovador. O nicho do meu negócio era o mesmo que eu já trabalhava. Eu ia ter outros desafios. Eu ia ter os desafios de gerenciar um outro negócio. E aí me bateu aquele medo todo do anterior, que tinha dado errado. Basicamente, você, tipo assim, gerenciar uma equipe e a loja é diferente. É tipo assim, gerenciar a equipe, no caso, não é a loja em si, né? Gerenciar uma equipe é diferente de você gerenciar uma loja sua. Muito. É muito diferente. Quando eu comecei a pegar ali aquela coisa toda, imposto pra lá e não sei o que lá, e contabilidade, não sei o que, eu falei... Não, bate desespero, você vê aquele monte de boleto a pagar e não entra dinheiro. Tem boleto, tem boleto. Então, tipo assim, acaba tendo um desespero, né? Tipo, com certeza. Quando você chegou assim na loja, você viu que a loja era realmente sua. Sua, assim, que eu falo assim, porque é franquia e você paga as partes, né? Uhum. Mas assim, não deixa de ser sua. Sim. Quando você chegou na loja, descobriu, você acordou e falou assim, caraca, realmente é minha. Eu saí de um gerenciamento de equipe pra gerenciar uma loja minha. O que passou na sua mente? Eu consegui, sabe? Porque, como eu te falei no início, eu tive muito medo e eu fui... Assim, vai dar merda. E não deu merda. Então, assim, eu continuo... Óbvio que tem meses mais fáceis, tem meses mais difíceis, isso é normal. Isso aí é padrão, né? Mas todos os dias eu aprendo uma coisa diferente com o que eu faço. E quando eu vi que é minha, eu acho que no dia que... Acho que não teve um dia específico, sabe? Eu acho que você vai entrando, e quando você vê aquilo ali, assumiu sua vida. Meio que você vai acordar, meio que tipo, você tá num sonho, aí você vai indo devagar, você vai vendo assim, caraca, realmente é meu. Sim. Não, realmente tá acontecendo, tipo, realmente tá fluindo, tipo assim, caraca, não sabia que eu era capaz, né? Tipo, basicamente isso, né? Bate esse... Sim. Esse e assim, receio. eu quase perdi uma oportunidade de dar um salto na minha vida profissional, na minha vida financeira, por medo. Medo de de arriscar. Que às vezes não é nem um risco, né? Você tá tentando, independente do que seja. É tipo aquele negócio, né? O não você já tem. Sim. Você tem que correr muito atrás do sim. Tipo, como fala o meme, né? Tem que correr atrás da humilhação, né? Sim, e assim, é tudo muito lindo, sabe? A gente fala, você não pode desistir, você tem que sonhar, você tem que acreditar, mas você tem que se esforçar, você tem que se dedicar. Então, assim, eu estudo sobre o meu negócio, eu estudo sobre áreas que envolvem meu negócio. Eu tô o tempo todo tentando entender uma coisa ali, aprender uma coisa daqui. É um estudo constante. Porque assim, se você só for aquela ideia muito bonita, aquela coisa, não, eu consigo, vai dar certo, o que eu vou fazer? Não, você precisa se dedicar, você precisa entender quais são ali, o que eu faço hoje. Qual é a minha maior dificuldade hoje dentro do meu negócio? É X?
Então, esse é o ponto que eu preciso me empenhar mais e aprender mais. Então, por exemplo, quando eu comecei, a minha maior dificuldade era na área contábil. Eu falei, irmão, que porra é essa? Tudo um monte de número, um monte de negativo, positivo, as tabelas. Falei, meu Deus, o que tá acontecendo? E aí eu contratei um escritório de contabilidade que 70% das pessoas que me atendem lá também são mulheres. E eu acho isso muito legal. Eu gosto disso. É porque você se sente, tipo, abraçada, né? Tipo assim, caraca, ela vai me entender o que eu tô falando, vai me entender. E é uma forma de você dar oportunidades mesmo a trabalhar com mulheres, sabe? Já tem público demais pros homens. Então, se eu posso priorizar ser tá certíssima. É o que eu gosto de fazer. E aí, eu falei, não, qual é a minha maior dificuldade hoje? É a área contábil? É aqui que eu preciso me empenhar. É isso aqui que eu preciso aprender. Porque, se não, as coisas não andam. E aí, você começa... Eu ouvi uma frase há um tempo, eu não sei se foi livro, vídeo, rios no Instagram o tempo todo, mas era assim, eu preciso ser o meu chefe mais chato. Porque quando você gerencia o seu negócio, quando você é empreendedor, você não tem quem brigue com você quando você faz merda. Então, assim, eu tenho aplicado muito isso pra mim. Eu preciso ser o meu chefe mais chato. Eu preciso gerenciar melhor o meu tempo. Eu preciso ver as áreas onde eu tenho dificuldade e me empenhar mais. Porque senão você se perde. E aí, se você se perde, igual hoje, por exemplo, hoje eu tenho a responsabilidade sobre mim, sobre a minha casa, meu negócio, minha vida financeira e sobre a vida de outras pessoas que estão ali também. Então, assim, se eu der errado, outras pessoas acabam dando errado também. Sabe? Olho muito desse lado. Ou seja, não é simplesmente você ter uma loja ali, abrir, pronta, não. Cara, é todo um processo. Você tem que estudar, você tem que correr atrás, você tem que pensar em você, nos outros, em tudo, no geral, né? A Nandara de hoje, a Nandara de 5 anos atrás, qual a diferença? Muita coisa. Outra pessoa. Mudou muito, tipo assim, a mentalidade, tudo. A Nandara de 5 anos atrás, você acha que estaria aqui hoje? Com toda certeza não. A Nandara de 5 anos atrás, ela tinha te dado um não na hora que recebeu o convite. Porque eu era uma pessoa muito insegura. Muito insegura. Qualquer pessoa sabia mais do que eu na minha cabeça, né? Qualquer pessoa. E eu mudei em todas as áreas da minha vida. Então, assim, se eu for fazer uma comparação da Nandara de 5 anos atrás e a de hoje, mais a de hoje só é a de hoje graças a de 5 anos atrás. Graças aos erros e às inseguranças da de 21 aninhos atrás. 21 aninhos. Caraca, um baby. E é isso, eu acho que todos os meus erros e todos os meus acertos me trouxeram até aqui. Parece uma frase muito clichê, mas ela é muito verdadeira. Porque às vezes a gente só para olhar o que deu certo. Mas o que deu errado é o que tá fazendo você dar certo hoje também. É muito real nessa frase, né? Com certeza. Tipo, é uma frase que mexe, tipo... hoje você com 26 anos, né? Você acha que conquistou tudo que tem que conquistar? Falta muita coisa. Não, falta muita coisa. Muita coisa. Mas assim, já conseguiu o quê? Uns 10%? Cara, eu acho que eu consegui 1%. E aí... 1%? Eu aprendi a ser grata, mas a nunca ser suficiente. Sabe? Eu sempre acho que eu posso mais, que eu preciso de mais. Porém, eu sou muito grata por tudo que eu tenho hoje. E por que eu falo isso? Porque a Nandara de hoje não vai ser a mesma do que a Nandara de 5 anos pra frente. A gente tá falando da de trás, mas tem a pra frente. Tem pra frente. Então, assim, os meus planejamentos, eles vão aumentar. As minhas vontades. Talvez algumas coisas vão mudar. Então, assim, hoje eu tô num lugar onde eu não esperava estar. Isso é um fato. Mas eu não sei se existe isso de alcançar 5%, 10%, 15%. Cada mês é uma coisa que você conquista diferente. Sim, eu acho que cada período da vida, cada pessoa que você tem objetivos. É porque conquista é tipo um modo geral, né? Que, tipo assim, eu posso conquistar tanto um celular, eu posso conquistar, tipo, uma loja nova. Sim. Então, tipo assim, depende da forma
de conquista, né? Que você Sim. almeja, né? É igual, por exemplo, a Nandara. Eu fiz a minha primeira viagem pra fora do país há 2 meses atrás. E aí, um exemplo. A Nandara de 21 anos, que a gente tava dizendo, não tinha essa vontade. Até poderia querer, eu vou viajar, conhecer. Mas não... Dessa vez era. Era uma vontade que eu tinha, era um plano que eu tinha. E eu alcancei. Então, assim, alcancei 10%. Não, eu alcancei o que eu queria fazer naquele momento. Naquele momento. E assim, foi foda. Tipo ciclos. Esse é meu ciclo atual. Eu Exatamente. quero fechar esse ciclo. Mas daqui a uma semana é meu outro ciclo. Sim, Então eu vou fazer outra coisa. sim. Você falou em viagem. Você gosta de viajar? Cara, eu descobri que eu adoro. Mas você já viajou pra onde? Você falou que é Panamá agora. Eu fui pro Panamá. A única viagem, a mais distante que eu fiz, né, fora do país, foi pro Panamá. Já fui pra Recife, São Paulo. Já conheci alguns estados do Brasil mesmo. Mas não era uma coisa que eu gostava. Tipo assim, não era que eu não gostava. Não era uma prioridade pra mim. Então, assim, eu sempre trabalhei muito. Eu escolhi trabalhar nova. Eu tive a oportunidade, o privilégio, né, de não precisar trabalhar durante estudo, adolescência. Mas assim que eu terminei a escola, eu falei, quero trabalhar. E aí fui trabalhar na farmácia do bairro. Fiquei 1 mês e meio só. É muito engraçado, porque todo mundo começa com uma coisa do bairro, né? Tipo... E meu pai ficou com tanta raiva de mim na época, porque meu pai era meio machistazinho, né? E aí, meu pai dava a volta no bairro pra não passar em frente à farmácia. Pra você ter uma ideia. Caraca! Mas por quê? Eu não gostava da ideia de você E de trabalhar. eu trabalhar. Pra ele, eu trabalhar era como... Dar uma banda nele, você Não, tipo assim. era tipo assim, as pessoas vão olhar e vão achar que ele não pode bancar a filha dele. Você tem uma ideia? Caraca! É pior que realmente... Te amo, pai, mas você me ajudou a ser quem eu sou hoje, não esquece. Mas assim, o que isso tem a ver com o que a gente tava falando? Então assim, eu sempre trabalhei, gostei de trabalhar e só trabalhei. Por escolha. Mas eu trabalhei muito, horas, assim. Se eu pudesse, eu sempre cheguei na empresa cedo e sempre fui a última a sair porque eu queria. Eu gostava. E eu fui deixando muitas coisas da minha vida, outras vontades de lado. Então, assim, hoje eu priorizo a minha vida profissional absurdamente, né? É assim, minha família, vida profissional. Mas eu hoje priorizo os meus hobbies, as coisas que eu gosto de fazer. Eu gosto de escrever, então eu vou tirar um tempo do meu dia pra escrever. Eu gosto de viajar, eu vou passar a planejar viagens e coisas que eu gosto de fazer. Porque aí você equilibra. Vai equilibrando, né? Exatamente. Você não fica ali só... Você não só se doa. Você consegue carregar de volta, sabe? É muito disso mesmo. Mas tu falou que veio pro Panamá. Tipo assim, é uma cidade muito diferente. É gostosa, porque é uma cidade que a gente vê que é uma cidade acolhedora, né? Que... Eu adorei. Adorei as pessoas, adorei o lugar. Cidade não, país, né? País. Desculpa. Eu adorei as pessoas, adorei o lugar. Não tinha Assim, eu me surpreendi muito com o que eu vi, sabe? Com a beleza do lugar, o carisma e o carinho das pessoas. Fiquei super amiga Gente, eu falo no WhatsApp, eu fiz amizades de verdade lá, que eu converso todos os Não, dias. esse pra mim foi sensacional, porque tipo assim, você vai pra um lugar que você não conhece ninguém. Sozinha. E faz amizade com quem? Com a dona do bar. Lógico, do lado do hotel que eu tava, todos os dias de noite. Todos os dias não, mas a maioria dos dias de noite eu descia. Todos os dias, todos os dias. Todo dia. Mas assim, fui sozinha. E assim, fui pra balada sozinha. Conheci gente sozinha. E assim, além de ter sido uma experiência de fora, foi a primeira vez que eu viajei sozinha na minha vida. E assim, Vai virar mochileira. Já tenho uma outra viagem planejada pra outubro e pra dezembro. Vai virar mochileira, já era. Se Deus quiser, e tudo pela URB. Aí, ó, a URB, filha. A URB é assim, ela te leva pra onde você quer ir. E tem o legal que agora tem um pacote, não sei se ainda tem, não sei, pode até me corrigir, a Ju. Acho que tem um pacote que é o pacote mochileiro, né, Ju? Acho que tem ainda. Vamos fazer uma parceria. Pacote mochileiro que você viaja sozinha pra vários lugares juntos e já é uma oportunidade boa. E, cara, e viajar sozinho é muito diferente. É tipo assim, basicamente te obriga a querer fazer amizade. É isso. Se você é uma pessoa que é na sua, tímida e tal, você vai perder a timidez na hora. Porque você, basicamente, te obriga a conhecer pessoas que também estão viajando sozinhas. Sim. E te obriga a fazer amizade, porque você tem que pedir as coisas. Tipo, não tem ninguém pra pedir pra você. Não, e pra melhorar, né?
Eu não falo espanhol, mas eu voltei de lá fluente. Tá pedindo a cerveja, Chegou aqui, tá igual as pessoas, tipo assim, lá fora, falando espanhol com os clientes e tudo, né? A gente arranha, né? Porque o espanhol, ele é parecido, tem umas palavras muito parecidas. Mas, caraca, tem umas coisas... Eu lembro que a primeira vez que eu fui comer, a mulher virou pra mim e perguntou se eu queria um negócio com poio. Irmão, eu fiquei, que caralho é poio? O que é poio? E eu ali com ela tentando, ela fazia gesto, mímica e nada. E aí ela olhou pra mim, chicken. Eu falei, ai, frango! E aí eu consegui descobrir que o que eu ia comer era de frango. Então, assim, tem uma palavra... E aí... E é aquilo, as pessoas que eu fui fazendo amizade, que eu fui vendo todos os dias, aí a gente tentando conversar... E aí elas iam me corrigindo. Então, foi funcionando. Cara, eu conheci 2 francesas numa balada que eu fui lá, no Celina. E se eu não falo espanhol, você pensa francês. Inclusive, agora eu já me matriculei pra inglês, eu vou ver o espanhol mais pra frente. Ou seja, a sua viagem já foi, tipo assim, já voltou de lá mudado. Não, vamos escrever no espanhol, no francês, no inglês. Eu me inscrevi pra começar o curso. Começo agora, no início de agosto. Porque, assim... são aquelas coisas que eu te falei que eu não priorizava, são coisas que, cara, você precisa investir em você, sabe? Porque, assim, se eu não invisto em mim, ou melhor, quanto mais eu invisto em mim, mais tudo que tá ali à minha volta vai evoluir. Meu negócio, meu nicho de amizades, as pessoas. E aí, das francesas, elas não falavam português, obviamente. Se eu não falava espanhol, quem dirá francês? Mas elas falavam um francês-ol. Porque elas falavam espanhol tão mal quanto eu. E a gente conseguiu se comunicar. Eu falando meu espanhol mal, ela falando o espanhol dela mal, e a gente criou uma língua nova. É tipo aquela pescando assim, sabe? Pescando. A gente criou uma nova língua. Tenho certeza que se jogasse a gente no país, a gente inventava um novo idioma. Com toda certeza. Mas é muito bacana isso. Porque, eu falei, tipo, basicamente te obriga a você criar amizade. Sim. Eu já viajei sozinho. Já viajei sozinho, tipo... Você chega num lugar, você fica meio tímido, assim. Aí do nada você vê as pessoas conversando. Você chega e fala, oi, tudo bem? Como vocês estão? São da onde? Do nada tem um grupo. Jogada ali com você. Eu sou muito comunicativa, né? Eu tô sempre... na verdade, eu sou espalhafatosa. Então, assim... Mas viajando... Mas assim, no meu dia a dia. Mas sozinha na viagem, eu fiquei, gente... Que vergonha. Como é que eu vou fazer... Como é que eu vou conhecer alguém... A primeira amizade que eu fiz foi quando eu acendi um cigarro e a pessoa me pediu um isqueiro. Pronto. Não, a amizade do isqueiro é eterna. É a minha amiga que a gente se fala todo dia pelo WhatsApp, Karina. Quando você pede um isqueiro pra alguém, você já cria amizade, fala, pô, esqueci meu isqueiro, do nada começa a conversar, já era. É isso. Eu acho que assim, todo mundo precisa viver a experiência de viajar uma vez sozinho. Só você e você. Em paz. E assim, independente de você ter namorado, noiva, casada, seja o que for. Eu acho que todo mundo precisa disso. Porque assim, quando você viaja, eu viajei sozinha, você pode ser quem você quiser. Todas aquelas personalidades que a gente falou no início, você pode abrir o leque e fazer assim, hoje vai você, e joga a bolinha do Pokémon. Eu escolho você. Sabe? Caraca, muito real, muito real. E porque assim, ninguém vai... Não existe julgamento. Você é o que você quiser. Eu vi um vídeo de uma menina no Twitter que aí ela entra no Uber e aí ela começa a falar, ela inventa um nome, ela inventa tudo da vida dela. Ela criou literalmente um personagem na viagem dela e viveu esse personagem. Então assim, eu acho que viajar te dá essa liberdade, sabe? Vai lá, escolhe quem você quer ser e seja. Eu faço muito isso no Uber. No Uber eu sempre vou no Uber, pego o Uber e falo assim, hoje eu sou Roberto, sou empresário. Aí na outra vez que eu pego o Uber de volta, hoje eu sou Ricardo, eu sou garoto de programa. Ai, Davi. É pior que a sua cara, eu te vejo jogando isso. Não, pior que tipo assim, só pra ter assunto, pra conversar com a pessoa. Aí você me fala assim, Davi, você não faz isso. Aí teve um dia que eu gravei falando isso, aí o cara, tipo assim, falando várias coisas. Gente, Uber, desculpa se eu peguei alguém de... Se vocês estão assistindo, desculpa. Eu não queria isso, mas é mais forte que eu. É divertido, é super divertido. E tá tudo bem. Mas tá é legal, tudo bem. é legal. Mas é tipo assim, é o que você falou. Quando você viaja sozinho, você acaba aqui sendo você mesmo. Sim. Você não precisa se moldar pra ninguém, né? Tipo, é muito maneiro isso, sabe? E essas pessoas viajam pra onde?
A minha próxima viagem? Então, não sei se eu pretendo voltar pro Panamá esse ano. Ia ficar um mês. A morar lá. Não, rapaz, pra passar 12 dias, foi a primeira viagem que eu fiz desde quando eu comecei a trabalhar na minha vida dentro, tipo, sem ser período de férias, né? Eu simplesmente falei assim, foda-se, eu vou viajar. E fui. Porque eu largar a empresa durante 12 dias... 12 dias é tempo pra caraca. Eu ficava pensando assim, caraca, eu vou ficar 12 dias fora, o que vai acontecer? Será que vai ter lógica quando eu voltar? Amor, eu ligava pra menina todo dia pra estudar a vida delas. Aí... Mas vamos lá, próximo lugar. Eu quero muito voltar pra lá esse ano ainda. E eu tô planejando em dezembro com uma amiga minha. A gente quer fazer um mochilão aí, pensando em México. Estamos estudando as ideias ali bacana. de lugares próximos. Que legal, a gente vai se cara. soltar no mundo. Essa vai ser com a amiga, essa não vai ser sozinha. Mas é legal, tipo, acho que quando você tem amizade, vai viajar ou viajar sozinho, ambas as coisas são legais de ser. A gente tá encaminhando pro final já. Aí, como todo final, o que a gente faz? A gente pede pra nosso convidado fazer uma mensagem motivacional, né? Com certeza você já motivou muitas pessoas a querer algo próprio e correr atrás dos seus sonhos. Mas assim, você pode fazer uma mensagem pra gente, para as pessoas não desistirem, né? Tipo, uma motivação de acordo com você. Tipo assim, caraca, eu pensei assim e eu consegui. Aí você pode falar aqui, ó. Pra essa câmera aqui. Toda sua. Cara, eu não sou muito de pensar em palavras muito bonitas, motivacionais. Mas, assim, se eu tivesse que dizer alguma coisa pra alguém hoje, eu diria o que eu tento repetir pra mim todos os dias. Eu sou capaz e, assim, se eu tenho vontade e eu acredito nisso, nesse objetivo, nesse sonho, nessa vontade, independente do que as pessoas vão falar. A gente tem muito esse costume de se importar com a avaliação, a aprovação das pessoas. A sua vontade, o seu querer fazer dar certo é o que vai mudar tudo na sua vida. Então, assim, hoje pode parecer impossível, hoje pode parecer difícil, hoje pode parecer que tá tudo indo ao contrário. Mas, assim, não desiste. Vai. E se der errado, paciência. Aquilo ali vai te fazer dar certo em algum momento. O dar errado pode ser dar certo em algum momento. Nossa. Então, vai. Caraca, arrasou. Vai. Ou tipo assim, se permita a errar. Sim. Porque errar é humano. Pode ser erro hoje. Amanhã, você pode falar, caralho. Eu aprendi com aquele erro. Que acerto que aquilo ali me trouxe hoje. Maravilhoso. Tipo assim, pô, muito obrigado, Nanda. Acho que Imagina. Motivou muita gente a correr atrás dos seus sonhos. E não só as pessoas, mas as mulheres. As suas ideias, a sua concepção de trabalhar com mulheres também foi muito bacana. É muito bacana ter essa ideia. E eu queria agradecer por esse convite, né, aceitar o convite, na verdade, porque foi um papo maravilhoso. Foi. Poxa. Eu agradeço a Urbi e você pelo convite, foi incrível. Mais uma experiência que, assim, eu tive medo de vir, mas falei assim, eu vou. Mais uma experiência. E é isso, gente. Obrigado por assistir até aqui e até o próximo episódio. Tchau, tchau.